Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Até aqui. O tema da mensagem de hoje é sobre os heróis da fé, que é bem retratado aqui no capítulo 11 de Hebreus. Ele vai elencando todos aqueles que foram considerados heróis da fé. Ele começa com Moisés. Começa falando de Moisés. Houveram antes de Moisés outros heróis da fé. Moisés não foi o primeiro, mas a fé de Moisés foi uma fé que é uma fé que nós vamos chamar inexplicável. Como tem que ser inexplicável? Inexplicável a fé. Quando o Senhor fala com Moisés, dando-lhe orientação para que ele fosse responsável para tirar o povo do Egito, né? Moisés, ele prontamente se colocou à disposição do Senhor. Ele apresentou a sua dificuldade. Eu não sei nem como falar. Por isso que ele disse para o Senhor. Mas o Senhor sabia também do coração deles e olha, eu falarei por ti. Porque o Senhor, ele é aquele que provê todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. Conhece a nossa limitação. Conhece a limitação de cada homem. Quando ele escolhe, ele não escolhe porque a pessoa é a mais capaz. Não. É aquele que se coloca à disposição. Não tem nenhuma capacidade, mas é o Senhor é quem capacita. Assim foi com Moisés. Então, prontamente ele seguiu, né? Seguiu todo o projeto do Pai para a retirada do povo da escravidão do Egito. E tudo que o Senhor falava com Moisés tinha um sentido profético e eram coisas que iam acontecer. Moisés nem imaginava que iria acontecer. Ele apenas acreditava. O Senhor ordenava e ele cumpria. E tudo se cumpria. Nenhuma palavra do Senhor foi por terra. Tudo que o Senhor falou, tudo que o Senhor prometeu ao povo, se cumpriu. A forma como o Senhor operou livramentos na vida do povo de Israel no Egito, no momento da saída, né? Nos momentos que antecederam a saída, que também tem um sentido profético para nós. Hoje nós vivemos um período que antecede a saída nossa dessa terra para Nova Jerusalém. Nós vivemos esse mesmo contexto profético. E o Senhor diz, nos últimos dias haverão guerras, rumores de guerra, pai contra filhos, filhos contra pais, haverão terremotos, maremotos. Isso no nosso tempo, nos últimos dias. E lá no Egito foram as 10 pragas. O Senhor ordenou 10 pragas para o Egito, né? Que é no sentido profético para hoje também. Hoje a gente tem as pandemias, epidemias, tudo com relação à saúde, à segurança das pessoas. Então tudo se cumpre no nosso tempo. E com Moisés, quando o Senhor começa a falar com ele, né, a respeito do projeto
Moisés, que tinha sido também um milagre, né? Moisés foi um milagre na mão do Senhor, porque quando Moisés nasce, há uma ordem do rei para que todas as crianças pequenas fossem mortas. E o Senhor operou um livramento na vida de Moisés, né? Um livramento e uma bênção, porque ele foi criado pela filha de Faraó. Projeto do pai, ser criado ali como um príncipe. Ele tinha o melhor, enquanto que o povo sofria, mas Moisés vivia agora como um príncipe. Mas aquilo não caiu no coração dele. Interessante é isso, que ele tinha tudo ao seu favor, podia ser até o substituto do imperador, mas ele não desejou aquilo. Ele sabia, ele entendia, porque ele conhecia, a mãe o ensinou, né? Durante alguns anos a mãe ainda teve a oportunidade de criá-lo, a própria mãe, como criada, mas era mãe. E ela ensinou tudo aquilo que era o projeto de Deus na vida de Moisés. Então ele conheceu o ensino profético que era para a vida eterna. Ele não ficou só limitado ao conhecimento das riquezas, do domínio de Faraó e de tudo aquilo que ele possuía na terra, né? Ele foi mais além. Era o conhecimento de ir mais além. Isso era dado pelo Senhor. Então Moisés, a palavra diz assim, que era uma criança formosa, é uma criança bonita, né? Príncipe. Então ele tinha todo um privilégio também, além de ser bem tratados, né? Mas o coração dele, a gente fala do coração onde a palavra é guardada. Quando Moisés cresce, já homem, ele não quis mais ser chamado filho da filha de Faraó. Ele via o sofrimento do povo, ele sabia suas origens, de onde tinha vindo, e ele entendeu que, olha, isso aqui não me serve. Eu quero ser como meu povo, como fui ensinado pela mãe, né? Que é tipo da igreja, que ensina, que mostra o caminho. Então ele desejou isso, ele não quis ser chamado filho da filha de Faraó. E foi perseguido agora, né? Começou a ser perseguido, maltratado. Mas ele não desejou os prazeres, a Bíblia diz prazeres transitórios, né? Hoje o homem vive pelos prazeres transitórios desta vida. É algo aqui, algo ali, algo que traz alegria momentânea, prazeres transitórios, alegria que passa. Mas ele desejou a alegria eterna, que é a alegria dada pelo Espírito Santo. Só é cheio do Espírito Santo aquele que se rende aos pés do Senhor. Esse é cheio. No momento que se rende aos pés do Senhor, aceita Jesus como Salvador, ele passa a ser cheio do Espírito Santo. É falho? É falho. Moisés não era perfeito, mas era um homem cheio do Espírito Santo. Por ele, Deus operou grandes maravilhas, usando ele como servo, né? Quando Moisés bate o cajado, no mar se abre, então usou ele, né? Não foi ele que fez a operação, foi o Senhor, mas ele usou. E é isso que Deus faz com os seus servos, ele usa os seus servos em todas as situações para abrir o mar vermelho, para abrir as portas para outras pessoas entrarem para essa salvação, para essa tão grande salvação. Então não fica desapercebido os feitos do Senhor na vida de Moisés. Então o Senhor operou grandemente, dando a ele livramento. Quando o texto diz prazeres transitórios do pecado, é isso que o homem muitas vezes não entende. Ele entende somente como prazeres, né, para essa vida, mas é do pecado. É no pecado. Quando ele vai para um determinado evento, ele vai para um local onde flui o pecado. Ele começa a fazer parte daquilo. Ele deseja aquilo. Ele quer aquilo, ele quer outro dia, ele quer sempre, e acostuma com isso, e acha que está tudo bem, está tudo certo, né?
vou ali e tal, volto, não tem problema. Tem, porque são prazeres transitórios do pecado. Não é experiência com Deus nesse contexto. Deus não está presente nesse contexto. Deus não faz parte disso, né? Pelo contrário, a operação não é de Deus, é do adversário. Mas o homem se alegra nisso, né? E ele parece que fica preso a isso, ele não quer sair. Vai hoje, amanhã já quer de novo, já sente falta e vai vivendo assim, de força em força, enquanto a igreja vive de fé em fé, crendo no invisível, como Moisés creu. A palavra diz que Moisés acreditava em algo que ele não via, né? Não tinha nada de visível para Moisés. O que ele contemplava era algo magnificante que só da eternidade. A visão de Moisés não era terrena, era espiritual. E no espiritual ele enxergava muito além, muito mais além do que os outros. Porque quando Moisés caminha no deserto com o povo, muitos desejaram voltar para o Egito. Eles estavam escravos do Egito e desejaram voltar. Olha, nós nos trouxeste aqui para morrer no deserto. Não era melhor estar lá? Era o desejo de alguns, né? Porque eles não enxergavam a promessa, eles não enxergavam aquilo que tinha sido colocado para eles desde o início, que era livramento. Então, era a vida assim de muitos, porque a palavra diz que muitos são chamados, né? Mas poucos são escolhidos. O chamado é para todos, mas a escolha individual, cada um escolhe, faz a boa escolha ou não, mas tem diante de si um projeto de salvação. Então, pela fé, ele abandonou as riquezas do palácio de Faraó, sabia da ira do rei, mas isso não amedrontou seu coração, ele estava firme no Senhor, firme em Deus, acreditando nas promessas, e ele permaneceu como aquele que vê o invisível. Então, aquele que contemplava o invisível, contemplava desde já a eternidade. Nós não estamos vendo a eternidade, porque hoje ela é espiritual, mas ela um dia será real. No dia que o Senhor Jesus voltar, o projeto da eternidade será real. E nós seremos levados a viver aquilo que era invisível, agora vai ser visível. Aquilo que era do homem vai ser transformado, né? Vai ser transformado em algo novo. Nós seremos nova criatura transformadas. Hoje nós já vivemos esse projeto de nova criatura, porque nós não vivemos mais para esse mundo, mas vivemos para a eternidade, vivemos para Deus, vivemos para Jesus. E no vir do Senhor Jesus, na última trombeta, quando soar a última trombeta, nós teremos essa transformação e agora seremos perfeitos. Hoje não somos perfeitos, não há ninguém perfeito, mas quando houver essa transformação, aí sim, aquilo que era imperfeito se tornará perfeito. Porque no céu não entra pecado, no céu não entra riquezas, no céu não entra aquilo que é terreno, mas que for puro, purificado pelo sangue de Jesus, é o que entrará na eternidade. Então, ele permaneceu firme. O Senhor ordenou, celebra a Páscoa, orientou a Páscoa, né? A Páscoa que nós conhecemos, nós temos a certeza dessa Páscoa, ela é a Páscoa do Senhor Jesus, é a Páscoa do Cordeiro. Quantas pessoas estão vivendo outra Páscoa? Páscoa do coelho, Páscoa do chocolate. Que Páscoa é essa? Páscoa do dar presentes, mas não vive a Páscoa do sangue de Jesus, o Cordeiro que foi derramado
que foi entregue em holocausto para perdoar os nossos pecados. Esqueceram. Quantas pessoas estão vivendo isso? Todo ano vai vendo isso, fica como algo que não sai das suas vidas, a tradição e o costume, né, todo, muitos, em viver esse tipo de Páscoa. Mas a Páscoa aqui que Moisés celebrou foi a Páscoa que o sangue do cordeiro foi derramado. Então havia o cordeiro. E hoje trocaram, né, tiraram o cordeiro e colocaram o coelho. Tiraram o pão, colocaram o chocolate. Tiraram o azeite, as ervas amargosas e colocou qualquer coisa. Tudo serve. Mas a Páscoa verdadeira não se vive. Então, como há salvação nisso? Não há salvação nisso. Porque o Senhor não está presente. O Cordeiro não está presente. O Cordeiro ele foi imolado ali como sacrifício. Profeticamente vem para Jesus, né, que também é imolado como sacrifício, para perdoar também os nossos pecados. Só que tem uma diferença. Jesus ele ressuscitou. Ele está vivo. E ele dirige a sua igreja. Ele dirige o seu povo. Jesus é o cabeça da igreja. Por isso nós nos afastamos, né? Quando te convidarem para vamos à Páscoa do Coelho, não é do Senhor. Se for a Páscoa do Cordeiro, dos pães asmos, das ervas amargosas, é Páscoa do Senhor. Ele celebrai a Páscoa. Nós temos que celebrar a Páscoa. É experiência com Deus. Mas a Páscoa verdadeira. Páscoa festiva, de promoção, de lojas, isso não serve. Isso não é da parte do Senhor. Então ele creu como se estivesse vendo, né, o invisível. O objetivo da Páscoa naquela época foi para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos filhos de Israel. Porque o Senhor ordenou que onde houvesse o sangue, nas portas, nas vergas, nos umbrais, o cordeiro, o anjo ia passar por cima. E os primogênitos seriam preservados. Porque na casa dos israelitas havia, né, o sangue nas portas. A casa dos egípcios não havia sangue na porta. E o anjo entrou. E os primogênitos foram mortos. Mas na casa dos servos do Senhor, os israelitas foram preservados. Porque o anjo passou por cima. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. É isso, nós um dia fomos chamados para deixar o deserto, deixar o Egito e atravessar o Mar Vermelho. É verdade que ainda estamos no deserto, mas nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. E era necessário atravessar o Mar Vermelho, sair do Egito, cair fora do Egito, porque no Egito só havia destruição, sofrimento, pecado, mas caminhar com o Senhor no deserto é viver a salvação, é experiência, porque a salvação ele é um processo. O ato já foi feito, o Senhor te chamou, o Senhor te escolheu, e agora você vive o processo. E esse processo vai terminar quando o Senhor Jesus voltar, porque Ele virá, né? Virá com grande glória e nos levará para viver com Ele eternamente. Os egípcios, quando tentaram com o seu pecado entrar no Mar Vermelho, eles não resistiram, todos foram mortos, porque eles não tinham sangue. Eles não entendiam nada do sangue, do poder do sangue de Jesus. Eles não viviam essa experiência da Páscoa. Eles tinham outro tipo de festejos. Mas viver a Páscoa, ela é um projeto eterno. E a bênção do Senhor ela se estende daqueles que andam em retidão, atendendo às orientações do Senhor, não esquecendo daquilo que o Senhor prometeu, assim como Moisés não esqueceu. Ele era criança quando a sua mãe o ensinou.
Mas ele não esqueceu. Quando ficou mais velho, ele desejou viver a eternidade. Não desejou as coisas do reino. Nada do faraó ele quis. Ele preferiu sofrer, ser perseguido, maltratado, mas sabendo que há um galardão. Galardão é um bem que é dado pelo Senhor. O galardão do Senhor é vida eterna. E o Senhor tem um galardão para cada um de nós. Na eternidade, não é aqui. O Senhor não tem nada prometido para aqui. As bênçãos o Senhor derrama todos os dias, mas o galardão é viver a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa é a mensagem para hoje.